Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje, falando sobre o Alzheimer. E neste terceiro bloco a gente vai esclarecer as principais dúvidas enviadas pelos telespectadores. A gente continua com a doutora Paula Scarpellini, ela que fala conosco direto de Guaratinguetá, interior de São Paulo. Doutora Paula, obrigada mais uma vez por estar conosco. Imagina, prazer é meu. Ela fala lá de Guaratinguetá com a gente, falando para você de todo o país. Olha só, a gente falou sobre já perguntamos várias coisas no primeiro e no segundo bloco, e agora nesse terceiro eu queria começar perguntando como é que o Alzheimer afeta as pessoas com menos de 60 anos. Você falou muito, doutora Paula, sobre esse Alzheimer precoce. Como é que é isso? Geralmente o Alzheimer precoce, como eu falei, ele tem uma influência genética muito grande, né? Ele já tem um gene bem identificado que causa essa doença, né? O Alzheimer precoce. Como você falou, ele afeta pessoas com menos de 65 anos e ele tem uma evolução um pouco mais agressiva, tá? Normalmente a evolução da doença é um pouco mais rápida e um pouco mais grave. E a evolução clínica, né, os sintomas clínicos, eles são muito parecidos com os sintomas do Alzheimer, que a gente fala normal, né? O Alzheimer mais prevalente. Que é, primeiro, alteração de memória, principalmente da memória recente, né? O paciente começa a esquecer as coisas do dia a dia, esquecer o fogo ligado, como foi dito aí, esquecer onde guardou as coisas, repetir a mesma pergunta várias vezes, esquecer o que almoçou, quer almoçar de novo, não tomou banho, fala que já tomou e aí não quer tomar banho. Então essa evolução começa a ser cada vez mais intensa, mais progressiva, os sintomas começam a aparecer cada vez mais e normalmente de uma maneira um pouco mais rápida, né, nesse Alzheimer mais precoce. O Alzheimer possui predisposição genética? Possui, como a gente acabou de falar, né, esse Alzheimer precoce, ele tem essa predisposição genética, e o Alzheimer também, esse Alzheimer mais conhecido, ele tem uma predisposição genética, porém, é muito importante a gente ressaltar que ela não é marcante e nem determinante, tá? Então, ela não é determinante, diferente do Alzheimer precoce, mas tem uma influência genética. Só que esse Alzheimer que nós conhecemos como a doença de Alzheimer mais difundida, ela depende muito mais desses outros fatores que a gente conversou, que são os fatores preditores, né, ou promotores da demência. O Alzheimer precoce, ele só é genético? Sempre ele tem uma característica genética muito importante, porém, esses fatores de prevenção, eles também influenciam na evolução da doença, né? Então, o paciente que faz uma atividade física regular, tem um estilo de vida mais saudável no geral, que não fuma, bebe álcool só socialmente, esse paciente tem uma chance menor de desenvolver a doença mais agressiva, né? Doutora Paula, quais são as complicações da doença? Então, a doença de Alzheimer, como ela é uma doença crônica neurodegenerativa, ela tem uma progressão lenta, normalmente a gente coloca aí uns 10 anos de evolução da doença, e quando ela chega numa evolução mais grave, né, que a cognição já está muito comprometida, o paciente já não consegue mais andar, já não fala, já não consegue ter as funções dele do dia a dia praticamente nenhuma, esse paciente acaba sendo o paciente que desenvolve mais ou tem um maior risco, né, de desenvolver infecções, como pneumonia, infecção urinária, e geralmente essas complicações que acabam levando, muitas vezes, o paciente a óbito. Entendeu? O paciente acaba evoluindo para uma sepse, uma infecção generalizada, ou uma desidratação, muito comum, o paciente idoso desidratar. O idoso, por si só, sem uma demência, já é mais comum desidratar, e essa desidratação já afeta a função cerebral. O paciente idoso com um comprometimento grave, a chance dele ter uma alteração metabólica, uma desidratação é muito maior, e ele ter uma complicação séria que pode levar a óbito. Então, assim, a doença de Alzheimer em si, não é ela que vai matar o paciente, sim essas complicações decorrentes dela. O Alzheimer, ele tem relação com algumas doenças? Algumas doenças podem deixar o Alzheimer mais forte, a gente pode dizer assim? Então, na verdade, quando a gente vai fazer o diagnóstico de Alzheimer, tá? A primeira coisa, como já foi dito pelo doutor aí, o Alzheimer, ele tem um diagnóstico clínico. Através da história clínica do paciente, a gente consegue fechar o diagnóstico de Alzheimer, né? Para a gente fechar esse diagnóstico, a gente tem que excluir outras causas de demência, como também foi dito. Existem as demências que a gente diz demências reversíveis, que são demências que dá para a gente melhorar. Por exemplo, como eu falei, alterações de vitamina, se a vitamina B12, por exemplo, que é fundamental para a função cerebral, estiver baixa, ela pode dar sintomas parecidos com a doença de Alzheimer. A disfunção da tireoide, o hipotireoidismo, pode dar sintomas parecidos com doença de Alzheimer, e muitas vezes você trata, você consegue ter uma melhora disso.
O próprio quadro depressivo, como foi dito, a ansiedade, os sintomas psíquicos no geral, podem dar sintomas parecidos. Uma coisa muito comum de acontecer no consultório é o paciente chegar com a queixa de esquecimento, e muitas vezes não é o esquecimento, é a atenção que está prejudicada, né? Então, como o doutor falou, às vezes o paciente chega sozinho falando, eu estou esquecido. E aí você vai ver, não é esquecimento, é a atenção no dia a dia. Então, por exemplo, pessoas que têm mais de um emprego, ou que têm um dia a dia muito corrido, que são ansiosas, pensam em várias coisas ao mesmo tempo, essas pessoas tendem a esquecer coisas do dia a dia, onde guardou a caneta, onde deixou a chave do carro, e esses pequenos esquecimentos, na verdade, não são esquecimentos, não é a memória, isso na verdade é a atenção no dia a dia que está prejudicada. Isso aí não é um quadro demencial, isso aí pode entrar com um tratamento específico, muitas vezes você tem uma melhora, e uma melhora grande, tá? Agora, se o paciente lá nos testes, você vê que realmente é doença de Alzheimer, ele tem uma clínica da doença de Alzheimer, aí a gente tem que buscar um tratamento mais específico para a doença de Alzheimer, como eu já falei, das medicações e todo o estilo de vida. Doutora Paula, a gente falou no bloco anterior, né, sobre a necessidade de o paciente com Alzheimer ser tratado por uma equipe multi. E a família de quem tem Alzheimer também precisa de atenção? Também precisa de uma atenção especial? Eu diria que é a parte mais importante, tá? Eu acho que se a família não tiver o suporte, o paciente não vai evoluir legal, né? Porque esse paciente depende completamente dos cuidadores dele, da família. Então, é fundamental que a família tenha um suporte. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, eles criaram uma rede de atendimento online chamado iSupport, com 2 P's, que é no mundo inteiro, tá? Então, tem o iSupport Brasil. É bem novo isso, assim, eu não sei nem se já está no ar funcionando legal, mas assim, é um site, eles dão assistência à família, atendimento online, sobre as alterações comportamentais do paciente, assistência ao cuidador diretamente, né, assistência de saúde ao cuidador, exatamente para essa família conseguir lidar com esse paciente com Alzheimer, porque a família sofre muito, mais do que o próprio paciente, né. Por falar em família, como é que a família pode lidar com a perda de autonomia e de independência do paciente com Alzheimer? É muito importante que essa família, primeiro, seja uma família conversada, né, que isso não sobre para apenas uma pessoa, porque sobrecarrega demais e é muito difícil. Então, normalmente, o paciente com Alzheimer, que já não está no estágio mais moderado, no estágio mais avançado, esse paciente precisa de um suporte 24 horas por dia, né? Então, muitas vezes ele precisa de um cuidador ou de um profissional ali do lado dele 24 horas por dia. Então, a família ou precisa ter esse suporte por trás, alguém orientando, alguém junto, tá? Junto com o médico, junto com o psicólogo, ter um psicoterapeuta junto, ou contratar alguém especializado para ficar ali, né? Um técnico que esteja ali dando esse suporte para o paciente, porque a dependência, ela só aumenta, né? Conforme o Alzheimer vai evoluindo, a dependência desse paciente ela é cada vez maior, para tudo, literalmente para tudo. Normalmente no consultório, doutora Paula, quais são as principais queixas dos familiares dos pacientes com Alzheimer? E também o outro lado, quais são as principais queixas dos pacientes com Alzheimer? Normalmente, como o doutor falou, os pacientes com Alzheimer já estão num estágio mais moderado da doença, ou até inicial para moderado, eles nem percebem que tem, né? Porque eles perdem, eles esquecem, e para eles está tudo ok. Eles não esquecem e lembram que esqueceu, eles não têm essa percepção do esquecimento. Então, eles esquecem e para eles está tudo ok. Então, a família que geralmente chega queixando, meu pai está esquecido, doutor, minha mãe está esquecida, e o paciente em si, ele não tem essa percepção do esquecimento. Ou, no máximo, ele vai falar, eu esqueço umas coisinhas aí do dia a dia, uma coisinha ou outra, ele não tem a percepção, né, do tamanho desse esquecimento. A família, normalmente, ela começa a se incomodar quando esse esquecimento está prejudicando a qualidade de vida dela ou do paciente, né? Então, por exemplo, esqueceu o fogo ligado, a pessoa tem que repetir a mesma história várias vezes, aí fica aquela pergunta insistente, o paciente se irrita, o familiar se irrita. Então, é muito comum que a queixa ou que o paciente vá ao consultório quando está tendo uma perda da qualidade de vida. Enquanto está um esquecimentozinho leve, a pessoa acaba não procurando assistência, né? E é aí que a gente quer chegar com a informação, que o esquecimento, ele não é normal, né? Se você está tendo efetivamente problemas de memória, esquecimento, tem que buscar ajuda, né? Ou se alguém da sua família, principalmente, tem que buscar ajuda. Principalmente se essa pessoa tem mais de 65 anos, porque a chance de estar desenvolvendo aí uma doença cognitiva é grande, né? Então a gente precisa investigar.
Doutora Paula, mito ou realidade? A perda de audição pode levar ao desenvolvimento do Alzheimer? Então, a perda auditiva está dentro dos fatores promotores de demência, tá? A gente já tem, hoje em dia, a revista Lancet, né, ela já publicou os 12 fatores promotores da doença de Alzheimer, e a perda auditiva é um deles, tá? Como eu falei, o trauma, dano encefálico, a poluição, diabetes, hipertensão, excesso de álcool, obesidade, baixa escolaridade, a gente tem aí os 12 fatores promotores da demência, tá? A gente falou um pouquinho, né, antes sobre a questão da alimentação. A alimentação, ela não faz parte desses fatores promotores de demência, né, são os fatores de risco para desenvolvimento de Alzheimer. Porém, ela tem uma importância secundária aí, porque essa alteração da alimentação, né, esse desequilíbrio alimentar, a má qualidade alimentar que a gente tem hoje, ela gera esse processo inflamatório que o doutor chegou a falar, e esse processo inflamatório acaba afetando a função neurológica, né? Porque ele também afeta a parte cardiovascular. E a gente sabe que as doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, que influencia na parte cardiovascular, são doenças que predispõem, aumentam a chance desse paciente desenvolver Alzheimer. Então, paralelamente, uma alimentação equilibrada, ela é protetora do sistema nervoso também. Doutora Paula, fazer o tratamento correto, adotar hábitos de vida saudáveis, fazer os jogos que estimulam o cérebro, como você disse no outro bloco, ajudam a desacelerar a evolução da doença? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O treino para o cérebro, eu sempre uso essa palavra e eu acho que é a palavra mais importante de guardar, né? O treino para o cérebro, ele é fundamental. Então, o estímulo para o sistema nervoso, ele é fundamental. E a gente está falando de estímulo físico e de estímulo mental mesmo. Então, os jogos, palavra cruzada, jogar xadrez, dominó, atividade física regular, tudo isso reduz e muito a chance desse paciente desenvolver Alzheimer, e dos pacientes que já têm a doença de Alzheimer, fazer esse tipo de estímulo, esse tipo de treino, também melhora a cognição, tá? Também reduz a evolução da doença. Paciente e família, é possível encontrar nesse núcleo qualidade de vida mesmo com Alzheimer? Com suporte é muito importante, tá? A gente vai bater sempre nessa tecla do suporte familiar, porque a gente vê no dia a dia o quanto é difícil para a família lidar com um paciente com Alzheimer, né? A família sofre muito, porque aquele paciente, ele perde a identidade dele, né? E desconhece, né? Acaba não conhecendo mais os familiares, muitas vezes tem as alterações de comportamento. Então, assim, é possível sim, desde que essa família tenha suporte entre ela, entre a própria família, e tenham pessoas de fora dando esse suporte. Muito importante. Teve o diagnóstico do Alzheimer, descobriu a doença, qual o primeiro passo, então? Primeiro passo seria a gente buscar esse suporte, né? Esse apoio à família e o início do tratamento específico. Quando eu falo de tratamento, eu não estou falando só de medicação, é o que a gente acabou de falar. O tratamento medicamentoso é muito importante, mas o tratamento não medicamentoso, ele acaba sendo até mais importante para a gente conseguir dar qualidade de vida para esse paciente e para essa família. Então, assim que a gente fecha o diagnóstico de Alzheimer, as orientações são voltadas para a qualidade de vida do paciente e da família, que é o principal, porque é uma doença que, infelizmente, ainda não tem cura. Doutora Paula, quero agradecer a sua participação, obrigada por estar conosco aqui hoje, obrigada por esclarecer as nossas dúvidas, as dúvidas dos telespectadores. Eu que agradeço, muito obrigada, espero que tenha sido válido, né, que tenha ajudado, e é isso, vamos exercitar o cérebro, estimular, treinar, fazer atividade física, tentar ter qualidade de vida da melhor maneira possível, né, a gente sabe que esse tempo de pandemia tá complicado, né, a própria pandemia em si aumenta muito as questões psíquicas, né, de ansiedade, depressão, então isso acaba também piorando, né, essa qualidade de vida no dia a dia, mas a gente precisa tentar passar por isso da melhor forma possível, né. Verdade, qualidade de vida é a palavra-chave. A gente encerra o Hora da Saúde de hoje agradecendo mais uma vez a sua participação. Perdeu qualquer parte do nosso programa ou quer compartilhar esse vídeo com os amigos? Vai lá na nossa página do YouTube, youtube.com/Hospital de Amor. Até o próximo programa.